Então é o seguinte, prometi ensinar vocês a passarem a pintura do preto e branco pro colorido e vamos lá. O primeiro passo, em 3 passos, né? O primeiro passo é o tonal. O que que é o tonal? É o preto e branco, é o cinza, a escala de cinza da tua imagem. Ela precisa funcionar. Mas como assim ela precisa funcionar? Ela precisa fazer sentido com as cores que mais tarde tu vai colocar em cima dela. Tá, não entendi, peraí. Cada cor, ela tem uma representação na escala tonal de cinza. Então, eu tenho o vermelho, ele tem um valor tonal, o azul tem outro, o amarelo tem outro, o verde tem outro. Cada cor, dos, sei lá, 16, 20, 30, não sei quantos milhões de cores, cada um tem um valor tonal dele próprio. O que que eu quero dizer quando eu falo que o teu tonal precisa fazer sentido com as cores que tu quer botar em cima dele? É o seguinte: não adianta eu colocar um valor tonal de um vermelho e querer colocar um amarelo em cima, entendeu? Não vai funcionar. O amarelo, ele vai ficar escuro, porque o vermelho, ele tem um valor tonal, o cinza dele, quando a gente pinta ali o vermelho e coloca ele em escala de cinza, ele é um valor tonal médio a escuro. E o amarelo é médio claro a claro. Esse é o primeiro passo, é entender os valores tonais das cores que tu quer usar. Mas como é que eu vou saber que cor que eu quero usar, que cor que eu vou usar, se eu tô pintando em cinza? Aí tá o pulo do gato. Que é o seguinte, no caso de personagens, eu vou usar personagem porque eu tô pintando uma personagem aqui. No caso de personagens, tá? Primeira coisa, qual é o tom de pele do personagem que tu tá pintando? É um tom de pele asiático? É um tom de pele caucasiano? É um tom de pele negro? Cada um deles tem valores tonais diferentes. Né? Cada um é mais claro, outro é mais escuro, outro é mais mediano, e assim vai. Então tu tem que pintar o teu cinza de acordo com isso. Eu não posso, por exemplo, nessa personagem aqui, que ela tá num tom de pele caucasiano, poderia até colocar um asiático, mas eu teria que talvez escurecer um pouquinho mais. Eu não posso vir aqui nela e tentar pintar um tom de pele negro em cima dela, porque não vai rolar. O meu cinza não se sustenta, ele não vai garantir que as cores que eu preciso colocar, que são cores com tonal mais escuro, funcionem em cima dele, porque ele tá um cinza claro. Ficou entendida essa parte? Mas então tem que fazer o preto e branco já pensando nisso, né? Sim, tem que fazer o preto e branco já pensando nisso. E isso é um erro muito comum em artistas, principalmente quando a gente está começando. Porque, e se a gente tem também astigmatismo, que é o meu caso, né? Eu acabo enxergando, por causa do grau do meu astigmatismo, ou melhor, do ângulo do meu astigmatismo, eu acabo enxergando. Filho, tá tendo barulho aí. Sim, dá uma. Ih, tô ouvindo muito retorno. Mas enfim, por causa do meu ângulo, do meu astigmatismo, eu acabo enxergando as coisas com um pouco mais de contraste do que elas têm. Mas, filho, tá dando muito retorno. Vocês estão ouvindo retorno também, né? Eu não tô louca. Beleza, fim. Olá, Cip, tá tudo bem? Tô. Então, sim, tu tem que fazer o teu preto e branco já pensando nas cores que tu vai colocar em cima dele depois. Aí, como garantir que o teu tonal, como garantir que o teu preto e branco vai funcionar com as cores que tu quer colocar? Dica número 1, referência, que é a dica principal de tudo da vida. Precisa de referência. Ah, mas eu não tenho. Nossa, tá muito barulho no microfone. Eu vou dar uma diminuída no teu áudio.
Deixa eu ver. Tipo, tá me desconcentrando já. Filho, fala alguma coisa. Alô? Ixi, não sei, perdemos o Wallace. Mas enfim, o teu tonal. Acha que tá vivo? É que tá dando muito ruído aí. Mas acho que consigo acompanhar sem atrapalhar. Beleza. Você deve ser tão acostumada com isso que esse negócio de valor tonal é até automático. Sim, sim, porque isso foi uma coisa que me pegou muito no começo. Porque eu acabava pintando muito escuro. Justamente por eu enxergar as coisas com mais contraste, eu acabava colocando um valor tonal muito mais escuro do que deveria ser, por exemplo, para pintar uma pele caucasiana, né? E hoje eu entendo que esse valor tonal de uma pele caucasiana ou uma pele asiática, eles ficam bem acima dos 50% do branco, né? Da escala de cinza, no caso. Eles ficam bem mais perto do branco absoluto do que abaixo desse meio, né? Mais perto do preto. Então, a primeira coisa é acertar o teu valor tonal. Como acertar o valor tonal? Que é a dica que eu acabei me enrolando ali por causa do barulho, que é o seguinte, referência. Tá, ok, beleza. Se a tua referência é uma foto, por exemplo, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar essa foto e vai deixar ela em preto e branco. Né? Uma foto, um screenshot de filme, sei lá, um modelo 3D de algum personagem, tu tira screenshot, né? E deixa esse screenshot em preto e branco. A outra dica é não usem tirar saturação dessa foto, desse screenshot, enfim, para deixar em preto e branco. Por quê? Principalmente no Photoshop. Eu sei que todos os aplicativos são assim, não sei por que, que eles são assim, mas principalmente no Photoshop, quando a gente tira a saturação, ele bagunça o valor tonal da imagem. Por que eu não sei. Então a outra dica é, quando vocês precisarem deixar uma coisa em preto e branco para conferir o valor tonal, venham aqui, criem outra camada, coloquem essa camada no modo de cor e podem pintar ela com o branco absoluto ou com o preto absoluto, tanto faz. E aí preencham ela com um baldinho de tinta. Isso aqui vai deixar ela. Claro, aqui tá preto e branco, né? Já, então vocês não vão ver. Deixa eu pegar uma cor bem aleatória aqui, um vermelhão. Ó. Isso aqui vai deixar cinza no tonal perfeito, no tonal mais no tonal exato que ele é realmente e não vai tirar a saturação da imagem. Né? Não vai mexer, tirar a saturação mexe no tonal. Então não tire a saturação. Beleza? Todo mundo entendeu a primeira parte? Aí a gente vai para a segunda parte, que é onde o trabalho não maior, porque eu acho que o trabalho maior é realmente entender tonal e ajustar a tua visão mesmo a enxergar o tonal como ele é e não como tu acha que ele é, treinar o teu cérebro mesmo. Isso foi uma coisa difícil, porque como eu falei no início, eu pintava tudo muito escuro, porque eu enxergava, na minha cabeça eu enxergava tudo muito escuro. Popcat, então acho que tá entendido, né? A segunda parte, que é quando a gente vai de fato colocar cor, é o seguinte. Aqui eu uso Photoshop. Eu sou cadelinha do Photoshop, que nem eu digo. Então, mas eu sei que tem essa função em outros aplicativos de imagem e de desenho. Que é o seguinte. A função, a gente vai vir aqui nas layers de efeito. E a gente vai escolher a layer
Gradient Map. Essa daqui, ó, quase a penúltima, né? Tá vendo que deixou uma coisa bizarra, mas não vai ficar assim. A gente vai vir aqui no tipo de camada, que tá no normal, e aí isso aqui a gente vai colocar em modo de cor. Agora ela não tá mexendo no tonal da minha imagem. Olha como tá saturado, né? Porque, claro, tá um vermelhão e tá um amarelão e o meu tonal permite isso. Mas não é isso que eu quero. Aqui que tá a grande sacada e a minha maior dica, talvez, para vocês, que é o seguinte: lembram quando eu falei na outra live ainda, sem ser na última, na penúltima, acho que foi, que eu falei sobre balanço de cor? A gente vai aplicar o balanço de cor aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero usar uma sombra fria e uma luz quente, mas o contrário também pode ser utilizado. Só que eu prefiro, eu acho mais bonito, usar uma sombra fria, mais puxando para o tom de azul, e uma luz mais quente, mais puxando para o tom de amarelo, como se ela estivesse sendo iluminada pelo sol. Vamos lá. Eu vou criar o meu Gradient Map. Então, para isso, deixa eu mostrar aqui, eu vou clicar aqui, ó, onde está a corzinha, e aqui eu posso escolher a cor que eu quero. O que eu estou fazendo aqui? O que essa função do Photoshop e de outros aplicativos faz? Ela está dizendo, na verdade eu estou mandando ela dizer para o Photoshop que aonde tiver, isso aqui é uma escala de cinza, tá? Aonde o cinza estiver mais escuro, eu quero que ele coloque essa cor. Aonde o cinza estiver mais claro, eu quero que coloque essa cor. Aqui, no caso, aqui seria o preto absoluto, e aqui o branco absoluto, aqui o 50%. Vou colocar, como eu quero uma cor escura na sombra, eu vou ir mais pro azul, meio roxinho, também a gente não pode exagerar muito no quão frio é, senão vai ficar meio esquisito. Ela tá amarela porque o resto tá amarelo eu não configurei ainda, tá? Ó, depois eu recomendo colocar mais ou menos ali pelo 25%. Oh, carai. Tá no 16 aqui, ó. Aonde que eu tô vendo que tá perto do 25? Aqui, ó. Então, do preto absoluto até o cinza mais escuro, 25%, eu quero que o Photoshop calcule outra cor para mim. Então, eu vou começar a deixar mais saturado, mais quente. Roxo? Não, né? Ela não vai ser roxa. Eu geralmente coloco daí aqui um vermelho. Não tão escuro, porque eu não quero escurecer minha imagem, né? Eu não quero que dê essa impressão de que ela tá muito, muito mais escura do que ela tá. E eu também não quero que fique tão saturado. Mas sim, eu ainda estou pegando uma cor bem saturada, só que menos. Olha só, por que eu digo para usar em Gradient Map ao invés da pessoa pintar diretamente a cor numa camada de cor? Porque muitos artistas fazem isso e também dá certo. Mas por que eu prefiro o Gradient Map? Porque ele faz esse cálculo de transição de uma cor para outra automaticamente para ti. Então por que tu vai ficar lá horas e horas e horas renderizando transição de cor se o Photoshop faz isso automático para ti? Não tem porquê, né? Aí o próximo vai ser no 50%. Às vezes eu coloco mais cores, às vezes eu coloco menos. Também depende do que tu acha bonito, da variedade de cor que tu quer ter na tua pintura. Aqui, como eu imagino ela com um tom de pele caucasiano ou asiático, mas eu acho que mais caucasiano pelo meu tonal, eu vou vir aqui mais para baixo e pegar, não tão saturado, um tom de pele. Aqui é o tom médio da pele. Esse aqui não vai ser o tom geral da pele. Esse é o tom médio da pele. Então a gente vai pegar ele um pouquinho mais para baixo, acho que é assim. Aí depois disso,
meu Deus, a gente vem para 75%. Aí aqui eu vou realmente fazer a minha luz. A partir daqui vai ser o tom, ou melhor, a cor da luz. Eu quero uma luz mais quentinha, mais puxando para o amarelinho. Mas não tão amarelinho também. Tipo assim. E aqui eu vou tirar esse amarelão. E aqui é outra dica que eu gosto de dar, que eu gosto de usar, que é o seguinte. Eu gosto de colocar um ciano bem saturado e o mais claro possível, porque isso aqui é o que vai fazer os highlights, e isso aqui vai dar contraste e um dinamismo de cor com o amarelo que eu usei para luz. Faz sentido? Mano, na teoria, daria para fazer um desenho preto e branco e ficar colorido automaticamente? Sim. Não é que automaticamente tu vai ter que colocar o teu gradient map em cima dele, mas sim. Tem artistas que fazem isso, tá? Que já colocam o gradient map e ele já fica 100% perfeito. Eu gosto de fazer um passo extra para adicionar mais variedade de cor. Por quê? Não tô dizendo que o meu jeito é melhor ou pior, tá? Mas eu gosto de adicionar mais um passo para colocar mais variedade de cor, porque eu acho que se eu simplesmente enfiar 300 mil cor aqui no Gradient Map, ele vai se perder um pouco na hora de calcular essas transições. Tipo assim, não vai ter espaço suficiente na escala de cinza para representar as cores, todas as cores do jeito que eu quero, entende? Eu faço isso porque eu gosto de ter mais controle sobre as cores. Basicamente é isso. Entendi, entendi. Ih, tu ainda lembra de mim? Todo mundo lembra de ti, meu querido. Aí ferrou, que eu saí de 6 discords agora e te fiz umas novidades aí. Oh, meu Deus, que isso? Olá, arteira, que aula brava. E aí, Pato? Então, vocês estão vendo que ela tá amarelona aqui, né? A coitadinha tá com, sei lá, é amarelão, malária, não sei. Vamos diminuir um pouco isso aqui. Mas é importante nesse passo saber que isso aqui não é o resultado final. Isso aqui é o meio do caminho para o resultado final. Então aqui eu tenho meu gradient map com Alt e clique. Oh, meu pai, não. Com Alt e clique, a gente liga ele à camada de baixo. Aliás, o meu fundo, eu achei que meu fundo estava junto, mas não tá. Tá em outra camada, então vou colocar um gradient map nele também. E aqui também vai entrar a questão do balanço de cor, que eu falei para vocês. Ó, vou ligar aqui, colocar de novo no modo de cor, para não alterar o tonal. E aí eu posso vir aqui nos gradient map que já são prontos, sabe? Deixa eu ver um fundinho azulzinho. Ó, esse aqui tá bonitinho. Por que que... Lembra que eu falei, eu quero fazer a sombra mais dessaturada não, mais fria e a luz mais quente? Então por que que eu botei uma luz fria no fundo? Alguém sabe me dizer? Tempo. Tava triste com algumas coisas, decidi me afastar mesmo contra a vontade de alguns. É sempre bom começar de novo. Ô, louco. Eu sei, então me diga. Por que eu coloquei uma luz fria no fundo? Eu esqueci a palavra. Ah, não. Para dar contraste? Para dar contraste. Isso é uma técnica de composição. Para dar contraste do teu personagem com o fundo, mas não só isso. Tu tá destacando o personagem. Tu tá destacando o calor do personagem também. Tome! Sou contra a arte e cultura. Ô, louco, que é isso, Pato? Que é isso? Então fica uma dica legal aí pra vocês de balanço de cor e composição. Se teu personagem vai ter uma cor mais quente, coloca o fundo frio para destacar ele.
Agora vamos voltar à personagem, porque ela ainda tá com um amarelão, né? Ela ainda tá com malária, coitadinha. Vamos lá. Vamos consertar essa pele dela. Aí, eu não quero que o cabelo dela fique dessa cor, né? Eu acho que eu vou fazer o cabelo dela. Como ele é preto, eu acho que eu vou fazer ele mais com tons de azul também. Até porque cabelo, ele também reflete muito a cor do ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar outro gradient map. Na realidade, eu posso tanto colocar embaixo ou em cima. Eu vou colocar em cima e aí vai ter uma outra questão. Porque esse gradient map aqui, ele tá cobrindo toda ela. E eu não quero que cubra toda ela. Eu quero que cubra só a pele. Então, o que a gente pode fazer? Opa. Ué, a voz ficou estranha. Parece que tu tinha mergulhado por uns segundos. Oh, meu Deus. Deu problema no microfone? Acho que seu mic coisou. Meu mic coisou. O que tá dando? Tá tudo bem agora? Ficou mais baixo, mas acho que voltou. Eita, mas vocês perderam a explicação? Alisou agora. Mas por uns segundos parecia que você tinha virado o Aquaman. Putz. Não, gente. Deu pra entender? Ah, então tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na camada, na máscara de camada que chama. Vou apertar no Ctrl I, que vai inverter essa máscara de camada. Viram como ela ficou preta e branca de volta? Agora o que a gente vai fazer? Notem que aqui ficou no branco absoluto de novo. Por quê? Aqui a gente vai dizer pro Photoshop, olha, eu quero que tu coloque essa cor aonde eu pintar de branco. Então vamos pintar de branco aonde tem que ter cor. Dá para construir camada com isso aqui, tá? Dá para fazer mais clarinho e ir construindo a tua saturação. Eu já vou ir direto no máximo, porque eu acho que não precisa para essa demonstração. E eu acho que, sei lá, eu já me acostumei a fazer sempre assim, sabe? Mas dá para ir colocando cor aos pouquinhos com essa camada também, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui no couro cabeludo dela também, porque, né, ela não é cinza no couro cabeludo. E, gente, se eu estiver indo rápido demais com alguma coisa, alguma explicação, vocês não entenderem, me avisem, porque, tipo, isso aqui, eu já tenho esse processo há quase 5 anos, então é muito automático para mim. Aliás, se eu tirar minha logo daqui, que tá me atrapalhando um pouquinho. Gente, minha avó tá me ligando. Tadinha. Eles estiveram aqui hoje, eu achei que eles não iam me ligar hoje. Pobrezinha. Será que atendo minha avó? Acho que atendo, né? Mas deixa eu terminar isso aqui primeiro. Vovó ao vivo, atende ela. Qualquer coisa, fecha o mic e atende. Sim, sim, vou fechar o mic, né? Não vou deixar vocês conversando com a minha avó, não sei o que vocês queiram. Ela tá ligando de novo. Tá, rapidinho eu vou atender minha avó, vou desligar um pouquinho a webcam, tá? Pra vocês não me verem falando com a minha avó. Mas eu já volto, tá, gente? É rapidinho.
Opa, voltemos. Cara, eu tô laranja. Por que eu estou laranja? Ah, é o Windows. Calma lá. Deu, não tô mais laranja. Galera, tanca 2 palitos. Fortemo. Cadê minha caneta? Ó, então eu tava pintando, eu tava dizendo pro Photoshop que eu quero que ele coloque essas cores no Gradient Map aonde eu pintei de branco, que foi a pele. Próximo passo. Também é outra dica que eu já dei em live, mas vou comentar de novo, né, pra quem não viu. Que é o seguinte. O olho da gente, ele não é branco. Ele é a cor da nossa pele, mais dessaturada e mais clara. Ele nunca é um branco 100%. Para o olho, como eu acho que não precisa ter uma variação de cor tão grande, eu coloco só uma camada com modo de cor. E aí, mais ou menos aqui. Cadê o amarelinho? Que é mais ou menos o tom da pele dela mais claro, né? E eu. Não. E eu. Tá muito saturado ainda. E eu pinto aqui, ó. Aqui tá bom. É claro que eu vou apagar onde ficou demais, né? E daí pra isso eu gosto de usar uma borracha não tão dura, porque aí eu consigo realmente corrigir o que ficou a mais ou a menos, né? Tem mais uma pontinha do olho que tem que ser. E todos os meus desenhos coloridos eu faço assim. Tá, não todos. Alguns que eu já pinto direto na cor, que eu tô me aventurando a pintar direto na cor agora, eu não faço, né? Mas quando eu preciso corrigir a cor, se eu coloco uma cor saturada demais ou o tom não ficou tão legal quanto eu achei que ficaria, aí eu faço o terceiro passo, que é o passo de ajustes. Mas olha como já deu uma diferença absurda no desenho. Embora eu acho que ele tá um pouco dessaturado demais. Depois disso, eu coloco a cor no cabelo, também com Gradient Map. Oh, meu pai! Também em modo de cor, sempre em modo de cor. Eu tô notando agora, não sei se vocês estão vendo aí, mas que em alguns pontos ela tem uns pontinhos azuis. Ó, no rosto. Isso que acontece porque eu pintei ela sobre um fundo preto e branco. E ela estava em preto e branco. Então, eu não estava vendo aonde tinha transparência na minha imagem. Como que resolve isso do jeito mais fácil possível? Assim, ó, a gente vai vir aqui abaixo dela, né, da personagem, colocar uma layer em modo normal. A gente vai vir aqui na camada da personagem com color picker, pegando a cor só nessa camada. E a gente vai pegar um tom médio da pele. Embaixo disso a gente vai pintar esse tom médio. Ó. Tá vendo como já tá resolvendo? E aí fica bem discreto, porque é o tom médio da pele. Então, tipo, não vai dar problema, entendeu? Se eu pegasse um tom muito escuro, poderia ficar com um ponto escuro. Se eu pegasse um tom muito claro, iria ficar com um tom muito claro. Só que vocês estão vendo que ainda tá cinza, né? Claro, porque ele não tá colorizado. O que acontece? Como é que eu vou realmente corrigir isso aqui? Eu vou ligar a camada de cima nessa de baixo. Que vai ser o próximo passo. Opa! Aqui pode ficar aqui é bem estilizado. Ó,
Primeiro eu vou deslinkar essas outras, ligar uma na outra, e aí eu linko elas de volta. Pronto, corrigi um erro. Aí aqui eu quero que seja o cabelo. Então eu vou inverter de novo, Ctrl I, pegar o meu branquinho lá, e eu vou pintar só aonde é o meu cabelo. Esse aqui vai ser o passo que talvez demore um pouquinho mais, principalmente se o cabelo for muito esvoaçante, assim, sabe? Porque se a gente chegar aqui com uma borda muito dura, pode ficar feio, sabe? Pode ficar muito na cara que, tipo, tu pintou em outro modo, sabe? Então a gente vem aqui, pinta tudo que precisa pintar e corrige com a borracha suave. Sabe que eu gostei desse tom de cabelo? Tipo um marronzinho. Esse áudio meu aqui, teu áudio morreu? Gente, o áudio tá bom? O que que rolou? Principalmente aqui onde tem transição de cabelo pra pele, ó. Que um pincel mais suave vai ser interessante. Do meu PC, fia. Ah, bom. Achei que era da live. Não me assuste. Seu tá liso. Perdão. Ah, beleza. Então, eu tenho outra borracha que eu gosto de usar, que ela não é redonda. Ela tem uns cantinhos, assim, não sei explicar. Mas eu acho ela melhor pra essas coisas. Olha como é que ela é. Ela não fica tão dura mesmo, né? A borda. Mas também não fica que nem aquela borracha de degradê do Photoshop que eu acho feia. Ela tá parecendo uma daquelas pin-ups do. Não é Andrew Loomis. Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome do artista que fazia pin-up antigamente. Um que era bem famosão. Aqui eu vou dar uma apagadinha de leve, só pra dar um pouco de blending com a pele. Mas olha como já parece uma pele. E já parece um cabelo. Só que eu não vou deixar ele amarelo, né? Eu vou fazer ele de outra cor. E no cabelo, o artista que fazia pin-up. Eu não lembro o nome dele, mas é um artista muito foda de pin-ups. O cabelo, eu vou deixar ele mais azul, mas não tão azul, né? Parecendo a Dua Lipa no filme da Barbie. Aí, aqui eu quero que chegue quase no preto. E não tão saturado. Porque eu quero que ele seja um cabelo preto. Que só está refletindo o fundo azul. Na verdade, pode ser menos saturado ainda. E o mais claro pode ser aqui. Eu acho que eu não preciso colocar mais nenhum tom no meio do caminho. Mas se querem deixar mais saturado ou com uma variação tonal, variação de cor diferente, podem colocar, viu? Outra coisa
Que ficou bonito. Que também dá pra fazer é que não precisa ser exatamente no 0, 25, 50, 75, 100%. Tu pode mudar isso aqui. Ah, eu quero que essa cor tenha mais espaço para acontecer dentro do meu tonal. Então eu posso aumentar o tamanho dela, né? Eu posso puxar ela mais para cá. Eu quero que ela venha do bem escuro até o meio, né? Até o tom médio. Ou então eu quero que ela mal exista ali, entendeu? Eu vou deixar isso, opa, isso aqui mais ou menos aqui, porque eu achei que ficou uma cor bonita no cabelo, mais ou menos no 25%. Aqui eu poderia colocar também a luz mais amarelinha, porque a gente tá tendo uma luz do sol, né? Só que menos saturado. Ó, ó como ficou. Ó como já fez uma diferença legal. Só que eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Opa! Porque aqui saiu um pouco demais do meu cabelo. E não se preocupem se não ficar perfeito, tá? Desde que dê pra entender o que que tá acontecendo, desde que... Opa, acho que eu cliquei alguma coisa. Desde que dê pra... Desde que dê pro olho perceber essa mudança de cores ali, essa mudança de tons ali, tá ótimo. Próxima coisa vai ser colocar cor nos olhos. Pode ser com Gradient Map, pode ser com só um modo de cor normal. Deixa eu já inverter aqui pra gente ver bem onde é que ele vai ficar. Eu gosto de colocar Gradient Map porque os olhos eu gosto que ele tenha bastante variação de cores. Eu acho que fica bonito, sabe? Eu acho que fica um zoião. Não sei se vocês concordam comigo. Os olhos, eles podem ser verdes ou azuis aqui nesse caso, né? Eu não sei se eu escolho um ou outro. Eu acho que eu vou ficar com o olho verde para dar uma variação de cor. Sair um pouco só do amarelo e do azul, né, que a gente tá aqui. Então eu acho que eu vou fazer os olhos dela verdes. Aí eu venho aqui nos gradientes maps que já tem um monte pronto, ó. E eu vejo um verde que eu achar legal. Ah, uma dica também para quem for pintar em verde. Verde é uma cor muito mais difícil de pintar do que parece. Porque geralmente a gente, quando tá começando, a gente acaba pintando verde muito neon. E um verde natural, ele não brilha em verde. A luz que bate nele, ela não volta verde, ela volta num tom amarelado. Isso é muito doido, mas é uma coisa que dá pra perceber muito bem em folhagem. Principalmente quando a gente vê elas contra o sol, né? Mas eu vou pegar um pouquinho menos saturado, né? Esse verde aqui ainda tá muito, muito neon. Eu vou puxar ele mais pra perto do amarelo. E mais escuro também. Aqui, e o meu amarelo, eu vou puxar ele um pouquinho mais pro laranjinha também. Olha como fica bem mais natural. Verde esmeralda é bom. Amo e é a minha cor favorita, é verdade. Pois é. Aí a última, não, na verdade penúltima, porque tem o lacinho que ela tem no pescoço, né? Aí a penúltima cor que a gente vai colocar aqui vai ser dos lábios. Que eu vou colocar um rosinha. Que o tonal não tá tão escuro, então ele não vai sustentar um vermelho vermelho, mas acho que um rosinha ele vai ficar legal. Esse rosinha vai ficar bonitinho. Aí também, mesmo esquema, inverter a camada.
e pintar onde a gente quer que ele apareça, né? Outro passo, lembra que eu falei que os olhos, eles são a cor da pele, só que mais claros e mais desaturados? Os dentes também. Só que os dentes são bem mais puxados pro branco. A não ser que a pessoa não tenha dentes brancos, aí, né, o personagem, né? Aí é um caso à parte. Mas, a dica que eu dou pra dente, pra gente não ter que. Deixa eu dar só uma apagadinha aqui, pra ficar mais suave essa transição. A dica que eu dou pra fazer os dentes mais branquinhos não é colocar mais uma camada de cor em cima. A gente vem aqui na camada da pele e a gente vai dar uma apagadinha de leve até eles ficarem mais brancos. Entendeu? Por que que eu faço assim? Para evitar usar mais uma camada, para evitar usar mais processamento no Photoshop que é desnecessário. Eu poderia fazer isso com a camada de cor da pele para os olhos? Poderia. O resultado ia ficar bom? Nem sempre. Por isso que nos olhos eu já vou direto em outra cor e eu faço um balanço de cor em cima dessa que já existe. Entendeu? E os dentes não precisa de tanto. Ó, ó, bem de leve, olha só como já fez a diferença. Ela ainda tá bem amarela, porque o tom inteiro dela tá amarelado, tá? Ela não tem vermelhos, né? Ela não tem tipo o rosado da bochecha. Isso vai ser na camada de ajustes que a gente já vai ir pra ela. Eu só vou colocar uma corzinha nesse colarzinho dela. Vocês vão ver que vai fazer uma diferença enorme. A cor do colar pode ser tanto um gradient map quanto só uma camada de cor, tá? Não tem. Como não é o foco da minha pintura que fique olhando para esse colar, eu não preciso que tenha uma variedade de cor tão grande nele. É praticamente uma pincelada. É, bem de leve. Bem. Só para dizer que não é amarelão. Então, vou vir aqui, vou colocar mais uma camadinha de cor. No modo cor, obviamente. O colar eu imaginei um preto. Só que preto que não é um preto absoluto, ele também reflete a cor do ambiente. Então eu vou colocar um azulzinho bem de leve nele. Muito azul, galera. Calma lá. Na verdade, ele acabou ficando um cinzinha, né? Por causa das cores que estão na volta dele. Outra coisa muito importante de saber é que cor é contexto. A gente enxerga uma cor não como ela é, mas como ela se comporta no ambiente em volta dela. Eu sei que isso é muito doido, eu sei que isso não vai fazer sentido logo de cara, mas lembra assim que a gente enxerga as cores, todas elas, com base nas cores que estão em volta delas. Eu não tenho um jeito melhor de explicar isso. Só confia. Só confia. Eu até poderia deixar ele um pouquinho mais saturado. Aí, pra isso, eu só tranco a camada, a transparência da camada, venho aqui e pinto de novo, sabe? Não, não tem problema. O azulzinho ficou bonitinho. Posso testar outras cores, tipo vermelho ia ficar assim, sabe? Não ia ficar bem vermelho. Ou um vermelho muito saturado, porque ele não tá no tonal certo, né? Mas eu acho que um cinzinha, um ciano fica bonitinho.
não tão saturado, tipo assim. Deixa eu nomear aqui colar. Olha, eu já tava me perdendo. Lábio. Aqui os olhos. Nomeiem as camadas, não sejam que nem eu, viu? E aqui cabelo. Aqui é a esclera, que é aquela parte branca do olho. E aqui é a pele. Vocês estão vendo que a sobrancelha dela ainda tá vermelha, né? As linhas do rosto dela ainda estão vermelhas, ainda estão avermelhadas. A gente vai arrumar isso agora nos ajustes. Então a base da nossa cor tá aqui. Tô ficando com a garganta seca de falar. Mas a base da nossa cor tá aqui. Ela já faz sentido, ela já se sustenta, né? Eu poderia postar assim, poderia, mas não tá bonito ainda. Agora a gente vai fazer a terceira parte, que é os ajustes, ou como eu também gosto de chamar, a parte kawaii desu. Que agora a gente vai adicionar mais variação tonal para essa pele, né? Para esse cabelo, talvez. Enfim, bora lá. Inclusive, eu geralmente faço isso em uma camada e eu nomeio essa camada de kawaii desu. Mas eu vou fazer em mais para poder explicar mais de boinha cada passo, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar o rosado das bochechas e das orelhas, né, da ponta da orelha, que é o kawaii desu. E isso aqui eu tenho que botar kawaii desu, vocês me desculpem porque senão eu vou me perder, já faz parte do meu fluxo de trabalho. Eu vou colocar em multiply, pegar um pincel bem suave do Photoshop mesmo. Aí aqui, ó, eu não vou vir no rosa. A gente sempre tem essa ideia de que bochecha rosa a gente tem que vir aqui no rosão, né? No magentão. Não, não. A gente vai vir aqui entre o laranja e o vermelho. Na verdade, até mais puxado para o laranja. Não se assustem se ficar demais. A gente pode diminuir a opacidade da camada, tá? Opa, opa, tô clicando nas coisas erradas. Na verdade, eu acho que ficou um pouco de menos. Vou colocar mais kawaii desu. Eu gosto de usar com multiply. O multiply ele acaba escurecendo, vocês estão vendo? Então a gente pode vir aqui e diminuir um pouco a opacidade da camada. Dá para ser overlay, só que tenham em vista que o overlay, dependendo da cor que tiver embaixo, ele pode tanto escurecer quanto clarear. Na verdade, eu achei que o overlay ficou mais bonitinho, só que ele deu uma clareada um pouquinho demais. Então eu colocaria uma outra cor aqui. Uhum. Também para não ficar com aquela bochecha brilhando. Tipo, meu Deus do céu, kawaii desu pra caralho. Não precisa. Ela tá bem. E aqui na orelha. Bem na ponta da orelha, né? Acabei colocando um pouquinho demais, vou apagar. Também com uma borracha bem suave. Lembra que eu falei que eu queria uma sombra mais fria? E ela acabou não ficando tão fria. Eu posso tanto colocar aqui na minha camada de ajuste, quanto aqui. Eu vou testar colocar aqui, ou melhor, aumentar o meu espaço do tonal para ver como é que vai ficar antes de eu sair pintando coisa em cima da outra camada, né? Não muito. Melhorou.
Só que eu tô achando que ela tá com. Ela tá muito, 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 muito kawaii desse. Eu tô achando que tá um pouco exagerado. Me digam o que vocês estão achando. Oi, voltei, tá ficando linda. Obrigada. Ah, e eu tenho um Discord, gente, que o Lasp mandou aí. Um tapa na gostosa. Nossa, eu tô ficando com dor de garganta de tanto falar. Eu vou ficar bem, galera. Então, eu achei que não ficou tão. é, Esqueci a palavra. Fria. A sombra. Eu posso vir aqui e colocar um pouco mais, sabe? Pra dar esse balanço de cor, porque ela tá muito, muito, muito amarela ainda. Ah, outra dica bem importante é que o pescoço, tá? Ele é uma região mais fria do que a nossa face. Por quê? Porque ele não é tão irrigado, ele não tem tantos vasinhos sanguíneos nele. Que nem as bochechas, né? A gente vê a bochecha como uma coisa mais rosada porque a gente tem muito vasinho sanguíneo nela. O que acontece? Isso se chama subsurface scattering. A gente está vendo a cor do nosso sangue refletida na nossa pele. No pescoço, é muito mais difícil de ver isso porque a gente não tem tanto vasinho pequenininho ali. Então, o pescoço eu sempre faço bem, bem, bem mais frio do que o rosto. Então eu posso pegar aqui uma cor bem fria e só tacar em cima de todo ele. Que tá tudo bem, sabe? Não vai deixar de fazer sentido, entende? Aqui também nos ombros, né? Porém, fica muito bonitinho colocar um rosinha bem aqui na pontinha do ombro. Ali também tem um pouco mais de irrigação, né? Não é uma coisa tipo, ah, botei só porque é bonito, não. Faz sentido colocar um pouquinho mais de vermelhinho, de tons de vermelho aqui bem na pontinha do ombro. O peito também não é tão irrigado aqui no meio. E eu vou colocar um pouco mais na testa dela. Porque a nossa testa ela também não é tão irrigada quanto o resto do nosso rosto. Mas a testa, ela geralmente tem mais tons de amarelo do que o resto do nosso rosto. E aqui a mandíbula mais tons de azul. Principalmente se for um personagem masculino, né? Porque o homem tem barba e acaba ficando tipo a sombra da barba ali, né? Mas eu tô achando ela um pouco saturada demais. Talvez porque eu esteja na minha tela de desenho e a minha tela ela é um pouco mais saturada. Então eu quero que vocês me digam, vocês estão achando que ela tá muito saturada? Vocês estão achando que ela tá pouco saturada? Porque como eu faço para manter o controle disso eu olho na tela do meu celular e na tela do meu PC também, depois que eu termino a arte, e aí eu faço os ajustes finos. Eu achei um pouco saturada, mas não é nada demais. Então ela realmente tá um pouco saturada demais. Dá pra fazer o kawaii desse com multiply? Dá, mas agora como eu já montei todo ele com overlay, com soft light também funciona. Mas como eu já montei todo ele com overlay, eu vou só diminuir um pouquinho a opacidade dele. Na verdade, eu acho que eu vou diminuir o preenchimento dele. Que ele vai dar uma suavizada melhor do que só diminuir a opacidade. Aham. Mas tá dando pra entender o meu processo?
que é o importante. Se os olhos dela fossem lilás e ela fosse mais pálida, eu iria dizer que ela é a Yennefer de The Witcher. Ah, parecida mesmo. Agora que eu notei. Tipo, realmente parecida. Aqui eu vou colocar uma camada de cor pra sobrancelha, porque a sobrancelha dela ainda tá roxa, né? Na verdade, eu vou colocar aqui embaixo. E a sobrancelha dela eu quero que seja preta. Catapimbas, bicho. Esqueci de botar em modo de cor. Pronto. Só que ficou muito desaturada, ficou muito fria. Então eu vou puxar um pouquinho mais pro roxo, mas também não tanto. Ou pro marrom, né? Acho que um marrom ia ficar bonito na sobrancelha dela. Aham. E olha como eu tô usando praticamente um lilás para representar uma sobrancelha marrom. Por que isso? Porque cor é contexto. É essa cor que tá fazendo o meu olho enxergar que a sobrancelha é marrom. Deixa eu pegar uma outra borracha. Aqui a sobrancelha, ela não precisa ficar exatamente precisa, né? Porque os pelinhos, a não ser que tu faça, sei lá, uma micropigmentação na sobrancelha, aí tu vai ter aquela linha bem definida, né? Mas se não for o caso, a gente vai ter muito do nosso tom de pele refletido na nossa sobrancelha. Então tudo bem deixar um pouquinho do tom de pele aqui. Ó, eu entendi. E nem tô estudando. Caramba. Pois é, véi. Então tá bom. Então tá dando pra entender. Então tá ótimo. Mas eu ainda tô achando ela muito amarela, gente. Eu acho que eu vou vir aqui e vou mudar o tom médio da pele dela. Sério, tipo, eu tô achando. Aqui na minha tablet tá um tom bonito de pele. Mas quando eu olho pra tela do PC, eu tô achando ela muito amarela. Me digam se eu tô louca ou não. Talvez seja isso aqui, ó. Ah! Era só tirar um pouquinho da saturação. Pronto. Melhorou. Pra mim melhorou. Pra vocês melhorou? Na real, eu acho que eu vou deixar até um pouquinho mais rosadinho. Opa, não tão rosa, né? Ela não é uma alienígena. Não sei, eu tô olhando, eu tô vendo na minha tela e tá, tipo, muito desaturado, sabe? Será se sou louca? Não sei. Tá assim, Ixi, agora já me perdi. Mas o que que vocês estão achando até aqui? Outro passo que eu gosto de fazer é tirar também, que aqui eu não tirei, né? Cadê os olhos? Aqui eu não tirei ainda, mas esse brilhinho do olho, ele não vai ser da mesma cor do olho, né? Então a gente vai dar uma apagadinha. Só que ele vai estar mais rosadinho. Aí como é que a gente vai arrumar isso aqui? A gente vai vir aqui em cima.
outra camada, Color Dodge ou Linear Dodge, depende. Eu vou usar Color Dodge e vou ver como é que vai ficar. Se eu não gostar, vai ser no Linear Dodge. A diferença do Color Dodge pro Linear Dodge, tá? O Linear Dodge, ele deixa tudo mais claro que o Color Dodge. Ele puxa mais para o branco do que o Color Dodge. Opa. Mas só um Color Dodge já deu. Já corrigiu. Aqui também eu gosto de... Mas eu vou pegar outro pincel. Eu gosto também de... Cadê meu outro pincel? Aqui. Eu gosto de fazer todos esses highlights da pele com azul claro em Color Dodge. Porque como minha pele é mais amarelinha, rosadinha, enfim, esse ciano, ele vai puxar mais pro branco. O meu celular tá diferente da tela do PC, help, mas melhorou mesmo a cor. É, tipo assim, calibragem de tela é um bagulho sempre problemático, cara. Aqui eu vou colocar mais um highlight, aqui também. Eu não quero que a pele dela pareça que tá, como é que é, oleosa, né? Se a gente começar a colocar, tipo, muito highlight, ai meu Deus, vai parecer que ela nunca tomou banho na vida. Então não façam isso, tá? Evitem colocar highlight demais na pele. Só realmente aonde tem mais oleosidade, que é tipo no nariz, aqui perto dos olhos, né? Também. Eu acho que eu vou eu vou fazer ela com uma sombra. Talvez preta, porque eu sou meio gótica, né? Eu curto. Então, eu não vou... Ah, deixa eu colocar um highlightzinho aqui no lábio. Tá com um highlightzinho rosa, por causa do batom, né? Da cor que eu escolhi pra ele. Mas eu vou dar uma reforçada nesse highlight com o ciano, porque eu quero que ele fique bem branco, tipo assim, a boca tá brilhando. Outra dica legal, se vocês querem fazer um lábio tipo com gloss, o gloss ele reflete não só a cor do ambiente, como a cor dele mesmo, mais saturada. Então, um jeito legal é fazer tipo, opa, demais, fazer tipo umas linhas aqui, ó, dele refletindo a própria cor, um pouquinho mais saturadas, mas não tanto também, para não ficar muito exagerado, sabe? Porque a gente só quer dar a impressão de que ele tá refletindo. Aqui também na pele. A gente tem que deixar o cérebro entender as coisas, sabe? A gente não pode ficar dando tudo de bandeja, digamos assim. Uhum. Olha como acendeu o lábio. E foi bem pouco ajuste que eu fiz. Mas eu quero fazer mais um ajuste no lábio, porque eu notei que aqui tá muito cortado, né? Eu só pintei assim, bem por cima, né? É claro que eu não tô pintando em uma arte completamente renderizada, ela tá bem inacabada. Então, assim, meu resultado não vai ser super preciso, eu vou ter umas pinceladas soltas, sabe? Mas o importante é que vocês entendam a ideia. Tipo, vocês conseguindo colorizar as artes de vocês. Depois de ter assistido essa live, eu já considero que eu ganhei, sabe? Que deu bom. Deixa eu dar uma apagadinha aqui.
Porque assim, eu poderia ficar dias aqui renderizando esse preto e branco para poder colocar a cor em cima, mas não precisa. O importante é vocês entenderem o conceito. Só pra saber, Amy, você já deu um nome pra essa bela dama? Se não, eu odeio. O nome dela vai ser Matilda. Midna. Olá, se você é um gênio. É a Midna Human Form. Pra quem não sabe, Midna é a minha gata. E sim, é a Midna do Twilight Princess mesmo. Sou fãzaça de Zelda. Só que a minha Midna, ela é um demônio. Daqui a pouco eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo. Porque já vai entrar o horário de silêncio aqui do condomínio, né? Daqui a pouco. Vamos colocar aqui o Kawaii Desu aqui, que a gente não colocou. Aqui vindo mais pro peito, vai ter um pouco também. A sombra, ela tem justamente por causa do Subsurface Scattering, ela tem uma linha mais saturada entre é umbra e penumbra, eu acho que chama, só que eu não sei qual que é qual, tá? Eu nunca consegui aprender qual que é qual. Mas tá vendo que aqui tem uma linhazinha mais clara? Vou até aumentar aqui para vocês. Tá vendo que aqui, bem entre essa sombra aqui e a luz, tem uma linhazinha mais clara? É aí. A gente vai dar uma mini saturada aqui. Nessa linha. Não, mais vermelho. Uhum. E aí as minhas sombras eu coloquei mais roxo, né? Deixa eu colocar mais um roxinho aqui. Não tanto, Amanda. Às vezes eu me passo um pouco. Porque eu acho bonito coisa super coloridona, né? Não, muito saturado. Ah, melhorou. Eu sei que ficou mais colorido, talvez, do que deveria. Mas eu acho tão bonito. Desculpa. Eu acho que fica mais bonito, eu acho que fica mais juicy. Não sei se faz sentido pra vocês. Aí, agora eu vou fazer os olhos. Os cílios, né, e a maquiagem. Eu gosto de fazer numa camada separada pra não mexer tanto nessa camada de ajuste, né? Mas talvez o nariz eu coloque no Multiply, cara. Eu tô achando que ele tá precisando de mais Kawaii Desu. Hehehe. Não, mais vermelho. Menos. Aí aqui no Multiply eu estou mexendo no tonal da imagem. Então, cuidado quando vocês forem mexer no tonal para não deixar escuro demais ou claro demais, dependendo do que vocês estão fazendo. Acho que aqui eu acho que aqui eu deixei escuro demais esse cantinho. Acho que foi Kawaii desceu um pouco demais também, mas eu não sei, eu tô achando a bochecha dela, tipo, muito, muito, muito laranja, gente.
Então eu vou dar uma suavizadinha. Deu uma melhorada. Hã? Uai, o canvas é teu. Jamais, a regra é clara. É um animal, a culpa é sempre do ser humano. Aí faz sentido. Aí faz sentido, porque eu que não eduquei a mídia, né? Meu celular tá cheirando Zad. Levei 5 lá, dá ele ficar no PC. Eita porra. O Wallace tá pagando meu salário na Twitch. Bom, aqui é um multiply. Opa. E agora eu vou fazer a maquiagem. Dos olhos, né, no caso. Pode ser um multiply, pode ser uma camada de cor, pode ser uma camada de Brilliant Map, pode ser uma camada de overlay. Vai do que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar uma camada de multiply bem de leve, porque eu quero que a sombra dos olhos dela sejam pretas. Mas eu também tenho que cuidar para não deixar o tonal dessa sombra, né, dos olhos, muito escuro. Muito mais escuro do que deveria ser. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, multiply. Eu quero que seja preto. Então, eu vou tirar toda a saturação, mas não vou colocar tão escuro, porque o multiply, ele já faz com que a camada de cima, né, a camada de multiply, multiplique a camada de baixo, deixe mais escuro o tonal da camada de baixo. Mas eu vou pegar outro brush, porque eu não quero esse esfumado. E aqui eu posso pegar em cima dos cílios dela também, porque eu quero que os cílios fiquem bem pretinhos, né? Eles estão pintados, né, afinal. Aí a maquiagem, ela pode ser só uma camada, pode ser mais de uma camada, vocês que sabem. Eu gosto de fazer mais de uma, porque eu gosto de dar a impressão de que ela é mais brilhosinha e menos fosca. Mas existe maquiagem fosca também, sabe? Isso é só uma preferência pessoal mesmo. Que eu acho que fica bonito no desenho. Eu não uso maquiagem brilhosa, mas eu acho que fica bonito nos desenhos. Sei lá, vai entender. Aí aqui vai de vocês, se vocês querem botar maquiagem ou não. Eu quis porque eu acho que fica bonito. Mano, ela tá muito parecendo a Yennefer. Eu perdi todas, fiz a Yennefer sem querer, gente. Ah, e aqui eu tô construindo ela com um brush mais suave, porque eu não quero que ela fique tão marcada, sabe? Eu vou dar uma apagadinha nessas linhas dela depois, porque eu não quero que ela fique tão demarcada. Vamos fazer um olho de gatinho, né? Por favor, né? Tipo, olha, aqui eu acertei muito na transição, ó. Olha como esse tom aqui ficou com subsurface scattering. Tá bonito. Obrigada, Miau. Muito obrigada. Mas aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Opa. E aí eu vou cuidar para não passar tanto pro resto da sombra, porque eu quero esfumar ela, né?
E aqui eu vou forçar bem no olho, porque eu quero que os cílios fiquem bem pretinhos. E aqui também. Fica bonito. Quer dizer, eu acho que fica bonito, né? Eu gosto. Outra coisa que agora dando zoom eu reparei é que os olhos, eles estão bem não tão precisos, né? Aqui é a cor, né? Não precisa ser 100% preciso, óbvio, mas é uma coisa que me incomodou um pouquinho quando eu tava pintando aqui os cílios, então vou arrumar. Eu juro que eu tento não ser perfeccionista, mas às vezes não rola. Eita, obrigada pelo follow. Soedo? Não sei se eu falei certo, desculpa. Eu ainda estou aprendendo japonês. Nossa, aqui eu viajei bonito, ó. Que aqui não precisa. Uhum. Acabei fazendo uma fanart da Yennefer sem querer. Mas aqui na maquiagem eu vou suavizar agora essas linhas. Tem jeitos e jeitos, né? Tem jeitos diferentes. Tu pode ir apagando elas com a borrachinha mais suave, né? Aqui do Photoshop mesmo, né? Apagando essas bordinhas. Ó. Funciona super bem, tipo, super bem mesmo. Mas tem outro jeito, que é com o smudge. Eu gosto de usar, eu tenho uma ferramenta que se chama Soft Blending. E eu vou usar ela só pra dar um esfumado mesmo, sabe? Eu acho que o resultado fica melhor do que só com a borrachinha. Mas isso é um gosto pessoal meu. Tem que cuidar também para não colocar smudge demais e não perder todas as minhas linhas duras. Por quê? Porque senão poderia estar quebrando o meu controle de linha do desenho. E deixar tudo muito suavizado dá a impressão de que o desenho está embaçado. Hello, hello, hi, nice to meet you. My live streams are in Brazilian Portuguese, but my tutorials that I film during my live streams, they are translated to English on TikTok, YouTube, Facebook, and Instagram. I just don't speak English in them, but they are all translated to English, ok? Então eu expliquei aqui que eu não falo inglês na live, a não ser, tipo, é que eu tenho vergonha. Ah, mas que todos os meus tutoriais eles são traduzidos para inglês também. Eu só vou dar mais uma suavizadinha aqui, também com o smudge. Mas ó, de leve, de leve, de leve, Deus, de leve. Pra dar um blending legal aqui. Porque eu achei que ficou muito dura essa borda, essa transição, sabe?
So I'm teaching my viewers how to pass your black and white drawings to colors. And again, this tutorial will be translated to English on TikTok, YouTube, Facebook, and Instagram. So don't worry. Gente, quase 10 horas da noite. Vou ter que falar um pouco mais baixo. Porque aqui não é permitido barulho a partir das 10 da noite. Mas ela tá quase pronta. Mesmo, tá quase pronta mesmo. Só tem mais um passo, que na verdade foi um passo que eu adquiri depois de começar a estudar o SEM das artes. Deixa eu tirar meus highlights lá de baixo. Na verdade não é um passo, né? Ainda faz parte do passo de ajuste. Mas foi um passo que eu adquiri depois de começar a estudar o SEM das artes, que é o seguinte. Eu gosto de adicionar textura nas coisas. Então eu venho aqui e meto uns brushes de textura muito louco por cima e é isso aí, galera. Valeu, falou. Que é o que eu vou fazer depois. Eu só vou colocar umas highlightzinhas aqui. Dá para adicionar um pouquinho mais de variedade de cor. Mas deixa eu apagar um pouquinho também, que eu acho que eu coloquei demais. Wizard Harry. Meu Deus. Socorro. Mas. Calma lá, gente. Eu tô achando que tem muito roxo no pescoço dela. Eu tô querendo botar mais azul no pescoço. Mas. Vamos meter textura de uma vez? Pra não enrolar. E aí eu faço numa layer separada. Ah, a bolinha do olho. Ela. Pode deixar ela colorizada. Que nem eu deixei. Ou, se tu quiser, pode dar uma apagadinha pra ela ficar mais cinza, né? Mais preta. Deixa eu pegar a outra borracha aqui. Isso vai de cada um. Eu não tenho tanto uma preferência, sabe? Se eu acho que colorizada ela ficou bonita, eu deixo colorizada. Se eu acho que mais preta ela ficou bonita, eu deixo preta, entendeu? Eu não. Eu realmente não tenho uma preferência. Eu acho que talvez eu deixaria ela um pouco mais escura só. Mas não tanto a ponto de quebrar o tonal, sabe? Então eu posso vir aqui, colocar um multiply bem dessaturado. Calma que não vai ficar assim, tá, gente? Uhum. Sim, melhorou. E aí vou só dar uma apagadinha aqui nas bordinhas pra não ficar com essas bordinhas duras que nada a ver, né? Só pra dar uma suavizada. Porque se ficar uma borda muito dura, vai dar pra ver de longe. E não é isso que eu quero.
ficou mais bonitinho com o olhinho preto. Mas esse aqui talvez eu apague um pouquinho mais. Porque ele tá mais escondido do que o outro. Então ele não precisa ficar tão destacado. Quase me assustou, Lasp, quase. Gente, calma lá. Deixa eu colocar aqui preto, olhos. Ah, e o PSD dessa arte vai estar disponível para os inscritos do meu canal aqui da Twitch lá no meu Discord, tá? Eu deixo todos os PSDs disponíveis no meu Discord, nos canais de inscritos. Vamos lá. Vamos meter textura nisso aqui. Eu gosto de usar o brush que se chama Screen Tone. Só que aí, eu não vou simplesmente meter textura lá louca. Mentira, eu vou sim. Só que eu vou usar a cor ambiente para isso, porque eu quero que dê a impressão de que o cabelo e o rosto, o corpo, enfim, tá refletindo essas cores ambiente. Então, ó. Ah, eu vou tentar não exagerar muito, mas eu não prometo nada, porque eu acho textura legal. E às vezes eu exagero um pouquinho. Eu sei, eu entendo que isso, né, é uma coisa que acontece. Mas não tanto pra mandar. Mais escurinho. Ó, tá vendo que eu tô usando essas minhas texturas para fazer o blending entre o cabelo e a pele? Isso é uma coisa que eu notei que o Sam das Artes faz, mas não fala. É uma das coisas que só estudando mesmo que a gente percebe. Tipo, estudando mesmo, né? Porque faz um tempo já que eu tô estudando o cara. Aqui eu quero dar um blend melhor entre a pele e o cabelo. Aqui também. Aí eu quero botar um kawaii desse aqui na orelha. Foda-se. Eu não quero clarear tanto também, né? Mas olha como tá dando uma variedade de cor tão legal. Oh, meu pai. Tá muito claro. Também não quero deixar as formas tão ilegíveis, né? A gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Por exemplo, eu colocar uma coisa muito grande aqui e, tipo, mudar o formato da sombra, sabe? Ou da luz, né? É só para evidenciar o que já existe. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro, que eu quero dar uma iluminada nesse rosto dela.
Não muito claro. Vou conseguir. Quase. Quase. Ah, foi demais. Vou só dar uma apagadinha. Tem outros brushes que também fica legal de usar. Opa. Que eu gosto bastante de usar. Que é do Kina. É do Trent ou é do Kina? Não lembro. É do Trent. Todo mundo exagera em algo. Ah, cara. Não vou dizer que não é. Mas. Não, acho que é mais azul. Quero dar umas texturas aqui nesse cabelo. E aí eu vou vir aqui no amarelo também, que é a cor da luz, né? Oh, meu pai. E eu vou só meter textura aqui mesmo e é isso aí, vocês que lutem, entendeu? Sem medo. Se tu acha que vai ficar legal, só vai. Porque eu passei muito tempo. Isso antes de estudar o SEM, né? Eu passei muito tempo, tipo, só preocupada de, ai meu Deus, isso não tá perfeito, isso não tá preciso o suficiente, isso não tá. Sabe? As pessoas vão ver e vão ver que não tá perfeito e eu vou morrer. E a minha arte melhorou 1000% depois que eu parei de pensar assim. Depois que eu só comecei a fazer as coisas que eu gosto. Sabe? Tipo, ah, tá visualmente legal pra mim? Ótimo. Bora. Mas olha a diferença que faz. Dá pra deixar isso aqui no normal, dá pra deixar isso aqui em Color Dodge. Vocês que veem aí o que vocês acham mais legal, eu vou deixar no normal porque eu já peguei as cores pra fazer blending e não pra dar highlight. Mas aí é com vocês. E é isso. Aí, em cima disso aqui, tem mais uma última partezinha, e agora realmente finalizando, que eu vou pegar, vou vir aqui nas camadas de cor, nas camadas de efeito, vou vir em Color Balance. Isso aqui é uma coisa que faz parte do meu processo. Vocês não precisam necessariamente fazer isso, tá? Mas eu gosto de fazer porque eu acho que dá uma variedade de cor legal. Fica a critério de vocês. As minhas sombras, eu quero elas mais azuladas. Então eu vou vir puxar aqui pro azul mesmo, na cara dura mesmo, sem vergonha mesmo. Os meus tons médios. Um pouquinho mais pro laranja, então eu vou puxar aqui pro vermelho e também pro amarelo. Opa! E as minhas highlights eu quero elas mais ciano. Ou até verdinhas, mas mais ciano. Se puxar muito, vai ficar muito lavada a cor, sabe? Então tomem cuidado com isso. Olha, não foi uma grande diferença. Vocês notam que não foi uma grande diferença. Mas pra mim
fica mais bonito com essa variedade de cores maior. Não sei. Fica a critério de vocês, o que vocês acham? Aquela psita, eu perdi a live de novo. Oh, meu amor, e hoje a live foi tão densa, com conteúdo, foi uma aula mesmo de como colorizar o desenho preto e branco. Oi, Gabi, my streamer, amo suas lives, você é muito boa. Obrigada. Vai ficar gravado no YouTube. Fica toda ela gravada no YouTube e na Twitch também. E esse desenho, eu vou deixar o PSD dele lá no meu Discord, pra quem é inscrito do canal daí, né? Na abinha de inscritos. Outro passo que também é opcional é vir aqui nos níveis, né, no contraste, e aumentar a luz ou sombra, enfim. Geralmente eu deixo no início da luz e da sombra, né? Quando começa a minha luz eu puxo para cá, quando começa a minha sombra eu puxo para cá, para não ficar tão escuro nem tão claro, sabe? Justamente eu faço mais esse passo extra por causa do meu astigmatismo, porque eu enxergo as coisas com mais contraste do que elas têm realmente. Então, isso aqui é uma coisa que me garante que as outras pessoas vão enxergar a arte como eu enxergo, com o contraste que eu enxergo. Não sei se vai fazer sentido para vocês, mas é algo que faz sentido para mim. E é isso. Opa. Passamos um desenho do preto e branco pro colorido. Em uma live. O bom é que vai pro YouTube ver com certeza. Sim, até eu que não tô aqui para aprender, aprendi algo. Oh, obrigada. Mas as minhas dicas não acabam aí. Tem mais 2 diquinhas bem boas para postagem na internet. Bem boas e uma delas é bem importante. Na realidade. Tá, eu vou salvar essa arte aqui, ó. A gente vai vir aqui em arquivo, exportar, salvar para web. Por que eu salvo aqui? Porque ele otimiza o tamanho do meu arquivo. Aí eu não vou ficar com um arquivo tão gigante, tão pesado para eu postar na internet. Verdade, amanhã é domingo ainda. Amanhã é domingo ainda, meu amor. Ó, vocês estão vendo que... Deixa eu botar aqui no 100%. Melhor, deixa eu ajustar a tela, né? Vocês estão vendo que é uma imagem gigantesca, né? Para que não haja roubo das artes de vocês na internet, a gente vai pegar o lado maior da nossa imagem e vai deixar em 1400 pixels. Por que 1400 e não 1440, que seria um Full HD? Que já seria considerado um Full HD. Para que não possam imprimir essa imagem em alta resolução. Beleza? Então o lado maior sempre vai ser em 1400 pixels. Aí vou salvar aqui. Deixa eu botar aqui cor para eu saber que foi colorizada. Então a gente já pode fechar o nosso PSDzinho aqui e abrir o nosso arquivo. Aonde é que eu salvei Jesus Cristo? Nossa, eu só vi na pasta errada. E abrir o arquivo que a gente acabou o PNG que a gente acabou de salvar. A dica para postar na internet para ficar bonito em thumbnail, naquelas fotinhas pequenininhas do Instagram e tal, é o seguinte. A gente vai pegar a imagem, vai duplicar ela, segura o Alt e arrasta para cima que ela duplica automático, tá? Ou Ctrl D também duplica. Mas eu prefiro segurar o Alt, eu acho mais fácil. Aqui eu vou deixar como controle, tá? Então eu não vou mexer nessa daqui. Então eu vou duplicar de novo, só para vocês verem a diferença. Eu vou pegar essa camada de cima, vou colocar no overlay, mas calma que não vai ficar assim. Vou vir aqui em filtro,
outro, a High Pass, que é basicamente um Find Edges. Ele vai aumentar o contraste de cada borda que tu tem na imagem. Em outras palavras, ele vai deixar a imagem mais Full HD, digamos assim. Olha a diferença que faz. É como se ela tivesse meio borradinha e aí, nossa, ficou HD, entendeu? É tipo, tirou o óculos e botou o óculos. Aí, eu vou pegar esse meu layering overlay, vou juntar com a minha camada de baixo, Ctrl E, clica nas duas e dá um Ctrl E. Eu vou vir aqui em filtro de novo, Camera Raw Filter. Ai, peraí que tá na outra janela. Esse aqui sempre fica na outra janela porque é uma janela que abre gigante, gente. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o suficiente para poder mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui vocês podem mexer em várias cores, várias coisas, né? Podem mexer na luz, na sombra da imagem, blá blá blá. Deixa eu dar um Ctrlzinho nisso aqui. Botar detalhe, tirar detalhe, aumentar noise reduction para não ficar tão com tanto chiado na imagem. Não, isso aqui é de foto, isso aqui é filtro de foto. Só que a gente vai colocar um filtrinho aqui no efeitos, que se chama grain. Ele é tipo um chuvisquinho. Geralmente eu deixo entre o 20 e o 25, que eu acho que fica bonitinho. Ó. Oh, meu. Ah, ele não deixa aumentar mais. Boa. Mas, tipo assim, se colocar muito, fica muito chuviscado, sabe? Fica feio. Fica tipo uma TV velha. Então, eu geralmente coloco entre o 20 e o 25. Aqui eu acho que eu vou colocar tipo um 28. Não. Um 27. Acho que tá bonitinho, vendo de longe, né? Foi demais. Eu tava vendo pequenininho, então fica difícil. Eu vou deixar no 25 mesmo, que é o padrão que eu sempre uso. E olhem a diferença que faz colocar esses filtros de ajuste final e não colocar. Isso é sem. Olha como ela parece mais embaçada. E isso é com. Olha como ela parece muito mais definida, principalmente as texturas. Isso aqui para uma visualização pequena faz muita diferença. Olha. Sem. E agora com. Pelo menos eu enxergo bastante diferença, né? Ah, o clássico grain eu uso nas minhas fotografias às vezes. Eu ponho em 15. Agora sim, foi maravilhoso. Então, agora terminamos. Tá pronto. Claro, quanto mais realista vocês querem deixar as cores e o tonal, mais vocês vão ter que gastar tempo nisso aqui, entendeu? Mas o processo vai ser o mesmo. O primeiro passo de ajustar o tonal para que as cores funcionem em cima dele. O segundo, de colorizar com Gradient Map para que o Photoshop ou o aplicativo que vocês estejam usando calcule as transições de cores para vocês. E o terceiro passo, que é o passo de ajustes, que é o passo final. Então, é bem tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, apesar de no início ser assustador, apesar de no início também muitas vezes não dar certo, mas geralmente não dá certo porque o tonal tá errado. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu ainda vou ficar mais uns minutinhos tirando dúvida e vendo alguém para dar raid. Gostaram da live? Gostaram da aula, né? Deu um brilho extra. Dá sim, dá uma definição melhor para a imagem, né? Ó. Tudo no início dá medo, sim. Sim, é verdade. Mas não é um bicho de 7 cabeças, vocês conseguem, tá? Pode confiar. Se eu conseguir, vocês conseguem. Eu até tô me sentindo melhor. Foi top. Ai, obrigada. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram.
Tem alguém que vocês queiram pra eu dar raid? Aliás, vocês têm preferência por ficar assistindo lives de arte? Ou vocês podem ir pra gameplay, podem ir pra qualquer coisa? Eu vou abrir aqui minha. Ai, meus olhos. Eu vou abrir a minha Twitch aqui mutada para ver quem é que tá ao vivo. Tem o Shades. Ah, mas é. As duas artes que eu tenho aqui, artistas que estão ao vivo, são arte 18+. Aí não sei se seria um problema pra vocês. Se bem que a minha stream também, ela também é. Eu deixo ela como 18+, porque eu falo muito palavrão, né? Então, né? Desculpa não conseguir falar muito hoje. Relaxa, filho. Que isso? Obrigada por ter aparecido. Relaxa só. Sua presença já vale muito mesmo. Ricardo Flick. Exatamente. Cheguei aqui triste por ter saído de uns grupos e parado de falar com os amigos. Aí você me fez melhorar. Oh, meu Deus. Obrigada. Que bom, de coração. Que bom. Sério mesmo. Gente, eu tô com dor de garganta de tanto falar. Eu nunca falo tanto na minha vida. Juro, juro pra vocês. Olha quem fala hipotermia pura. Sei de nada não. Ih, tretas. Sou puro. Hum, eu não sei de nada. Confia, pô. Mas enfim, gente, vocês têm alguma sugestão de streamer de arte? Ou não tem problema que seja um desses dois que eu falei? Ah, não, eu não sou mais demissexual, não. Ixi, por mim, sou same. Bota fé. Não tenho mais sugestões. Parei de seguir uma galera hoje. Ah, de boas. Então, eu não sei. Eu não gosto muito de dar raid pra Nindoriko, nada contra ela. Ela é uma artista incrível. Só porque o chat dela, a pessoa tem que estar seguindo. E aí eu acho que isso quebra um pouco a interação, sabe? Agora só você tem. Agora só tem você e outros dois estão off. Ixi. Então eu acho que eu vou dar uma raid pro Shade Scarlett. Ele tá modelando em 3D. E ele é um ótimo modelador. Se não me engano, ele é português de Portugal. Mas bem querido, bem gente boa. É o Shadek. Isso, é o Shadek. Shadek Scarlett. Aliás, foi tu que me indicou ele, né, Sorriso? Ó, já estão mandando o cara se fuder na live, então acho que a live tá boa. Oh, não, é o Shade. Ixi. Não, posso dar raid pra outra pessoa, então não tem problema. Se chegar ele vai me matar. Oh, não. Oh, não. Oh, não, não quero ninguém morrendo. Não quero ninguém morrendo, gente. Só vou sair antes disso. Oh, meu Deus. Pode dar raid. Então tá, eu vou dar uma raid então pro Shade. Opa. Raid. Shade. Scarlet. Meu Deus, esses nomes diferentão, gente. Ah, ele é outro que tá com follower ou subscriber only. Puxa.
Tô meio ruim na depressão. Ô, gente. Desculpa. É que eu realmente não tenho outras pessoas pra dar raid. Mas estamos aí. Sábado que vem vai ter live de novo. Me pediram pra fazer uma live de fundamentos de desenho. E começar a aumentar o nível do básico pro intermediário, pro avançado a partir daí. Então, live da semana que vem vai ser de fundamentos de desenho. Beleza? Aliás, se vocês têm alguma sugestão, podem me passar, viu? Então tá, gente, vou lá. Beijão, muito obrigada a todo mundo que apareceu. Fiquem bem, boa noite e até semana que vem. Tchau, gente!